Sabe quando a gente pensa em um processo na justiça, o que vem à mente? Geralmente um monte de regras, papelada, burocracia, não é? Mas e se por trás de cada etapa dessa existisse uma baita história de evolução? O processo civil aqui no Brasil, olha, passou por uma transformação assim incrível. Ele deixou de ser só um procedimento para se tornar uma ferramenta poderosa, uma ferramenta para garantir os nossos direitos mais fundamentais. Bora descobrir como essa mudança toda aconteceu? Pois é, a grande pergunta que fica é essa aí. Como é que uma sequência de atos que parecia só burocracia se transforma num sistema que está, sabe, ligado diretamente aos valores da nossa Constituição? Como que a forma do processo passou a servir à justiça de verdade? É exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai montar aqui, peça por peça. Ok, para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, a evolução do processo civil, depois, como a Constituição entra em cena, e em terceiro, vamos ver os princípios essenciais em ação e, por fim, as garantias de um processo justo. Preparados? Vamos lá! Então vamos começar pela primeira parte, a evolução do processo civil. A gente vai fazer uma verdadeira jornada através de 4 fases-chave que moldaram tudo o que a gente conhece hoje. E essa linha do tempo é bem clara. Olha só, a gente começa lá atrás com o praxismo. Daí vem uma revolução, o processualismo. Depois as coisas se equilibram com o instrumentalismo até a gente chegar onde estamos hoje, no neoprocessualismo. Cada um desses nomes aí representa uma maneira completamente diferente de pensar a justiça. Bom, vamos começar pelo conheço, né? O praxismo. Pensa assim: o direito que estava em jogo era o recheio do bolo, a parte importante. E o processo? Ah, o processo era só a receita, uma sequência de passos que se seguia sem nem pensar muito no porquê. Era pura prática, sabe? Não existia uma ciência para estudar o processo em si. Ele era só um apêndice do direito principal. Mas aí, em 1868, tudo muda. Acontece uma verdadeira revolução. Um jurista alemão, Oskar von Bülow, lança um livro que simplesmente vira o jogo. Ele mostra para o mundo que, ei, o processo não é só receita do bolo, ele é uma ciência própria, autônoma, com suas próprias regras. Foi aí que, pela primeira vez na história, o direito processual ganhou, digamos assim, a sua carteira de identidade científica. Avançando um pouco, a gente chega no instrumentalismo. E a palavra-chave aqui, gente, é equilíbrio. A ideia é que o processo é sim um instrumento para a gente chegar no direito, mas ele não é um servo, sabe? Ele não é menos importante. Os dois trabalham juntos numa parceria, uma via de mão dupla. A grande sacada aqui é que o como se chega na justiça é tão importante quanto a justiça em si. E com isso, a gente aterrissa na fase atual, o neoprocessualismo. E aqui a coisa fica ainda mais séria. Porque agora o processo não é só um instrumento para o direito, ele é um instrumento da própria Constituição. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada regrinha, cada passo do processo tem que ser lido e aplicado olhando através das lentes dos direitos fundamentais. Agora sim, chegamos na segunda parte, que é o grande clímax dessa história. A Constituição entra em cena. É exatamente aqui que a gente vai entender como a Constituição saiu dos bastidores e pulou direto para o palco principal, virando a grande estrela do processo civil. E olha, a prova disso não podia ser mais clara. Está logo no artigo 1º do nosso Código de Processo Civil. Ele diz com todas as letras que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Ou seja, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. A Constituição virou o grande filtro, o manual de instruções para todo o resto. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, o neoprocessualismo se apoia em 3 pilares gigantes. O pilar histórico foi uma reação ao horror da Segunda Guerra, mostrando que seguir a lei cegamente pode levar a desastres. O pilar filosófico é o tal do pós-positivismo, que diz que os princípios, como a dignidade e a justiça, são mais importantes que a regra fria escrita no papel. E o pilar teórico, que foi a grande virada, o reconhecimento de que a Constituição não é só um documento bonito, ela é lei que vale de verdade e se aplica diretamente a tudo. Certo. Agora a gente vai para a terceira parte, e aqui a gente vai ver a coisa funcionando na prática. Como é que esses valores todos saem do papel e viram regras de comportamento para todo mundo dentro de um processo? É hora de ver os princípios essenciais em ação. O primeiro deles, e talvez um dos mais revolucionários, é o princípio da cooperação.
Sabe aquela ideia antiga de que o processo é uma guerra, um campo de batalha, onde cada um tá por si? Esquece. A lei agora diz que o processo é uma comunidade de trabalho. Isso mesmo, juiz, advogados, as partes, todo mundo tem o dever de remar na mesma direção, de colaborar para chegar numa decisão justa. A responsabilidade agora é de todos. Andando de mãos dadas com a cooperação, vem o princípio da boa-fé. E aqui tem um detalhe fundamental. Não estamos falando de ter boas intenções. A lei fala em boa-fé objetiva. Ou seja, o que importa não é o que se pensa, mas sim como se age. É um padrão de conduta. É preciso agir com lealdade, com transparência, o tempo todo. E um exemplo perfeito do que não é agir com boa-fé é a tal da nulidade de algibeira. A algibeira, para quem não sabe, é um tipo de bolso antigo. A tática é a seguinte: a pessoa percebe um erro no processo, mas fica quieta. Guarda essa informação no bolso para usar lá na frente, com uma carta na manga, só se o jogo estiver virando contra ela. Essa malandragem é totalmente proibida hoje em dia. É o oposto de lealdade. E isso tudo nos leva a uma pergunta muito, muito importante. Imagina a seguinte situação. O juiz pode chegar, do nada, e decidir um caso com base num argumento que ninguém discutiu, uma ideia que ele tirou da cabeça dele e que as partes nem tiveram chance de comentar. A resposta para isso mudou completamente a cara do processo. A resposta é um gigantesco não. Hoje, o princípio do contraditório é visto como um tripé. Para ele ficar de pé, precisa das 3 pernas. A primeira, conhecimento. A pessoa tem que saber o que está acontecendo. A segunda, participação. Ela tem que ter a chance de reagir, de argumentar. E a terceira, que é a mais nova e poderosa, influência. Os argumentos têm que ter o poder real de influenciar a decisão do juiz. Faltou uma perna? O tripé cai. Por isso, as decisões surpresas são proibidas. Nada de o juiz tirar um coelho da cartola. E, finalmente, chegamos à nossa última parte, as garantias de um processo justo. Pensa nelas como os grandes escudos, as salvaguardas que a Constituição nos dá para proteger todo o sistema e garantir que ele funcione direito. E no topo de tudo está o devido processo legal. Ele é tipo o super princípio, um guarda-chuva gigante que cobre quase todas as outras garantias que a gente vai ver. É a promessa básica, fundamental, de que ninguém pode perder sua liberdade ou seus bens sem um processo que seja justo do começo ao fim. E esse princípio tem 2 metades, digamos assim, a formal e a substantiva. A formal é fácil, significa seguir as regras do jogo. Já a substantiva é mais profunda. Ela não quer saber só se o procedimento foi seguido, ela pergunta: espera aí, mas essa lei, essa regra, ela é justa? Ela é razoável? Não adianta seguir a receita à risca se os ingredientes são ruins, entende? A lei em si não pode ser arbitrária. Outra garantia que todo mundo conhece, mas que mudou muito, é o acesso à justiça. Antigamente, isso significava só o direito de entrar com um processo. Hoje, a ideia é muito maior. É garantir o acesso à solução mais adequada para o problema. E isso nos leva a um conceito super interessante, o de justiça multiportas. Pensa no fórum não mais como um prédio com uma porta só, a da briga judicial. Pensa nele como um prédio com várias portas. Tem a porta do processo tradicional, sim, mas também tem a porta da arbitragem, a da mediação, a da conciliação. Para cada tipo de conflito, existe uma porta mais adequada para entrar. Não são métodos alternativos, mas sim métodos adequados, integrados no sistema que quer a solução mais inteligente. E por último, mas não menos importante, a duração razoável do processo. E aqui, muito cuidado com uma confusão comum. Razoável não quer dizer necessariamente rápido. Pensa num bolo. Se você tirar do forno rápido demais, ele sola. Se demorar demais, ele queima. O processo é a mesma coisa. Rápido demais pode ser injusto, lento demais também. A garantia é pelo tempo certo, o tempo necessário para se ter uma decisão justa e bem feita, sem enrolação. E assim a gente fecha essa jornada. Vimos como o processo civil no Brasil deixou de ser só uma sequência de atos para virar um sistema ético, complexo e, acima de tudo, conectado com a Constituição. A evolução foi gigante, não foi? Mas ela nos deixa com uma pergunta no ar. Com um sistema tão bonito, tão bem pensado na teoria, qual é o nosso próximo passo? O que falta para que essa justiça chegue de forma mais humana e mais acessível na vida real de cada pessoa? Fica aí a reflexão.